Saravá profunda a todos. Mais uma aula, né? Estamos aí falando dos 7 princípios herméticos, né? As 7 conexões que o ser humano tem com tudo aquilo que dá origem, forma, estrutura ao universo. E isso tudo esses 7 princípios têm a ver com as manifestações, desde os aspectos superlativos até os aspectos mais básicos e próximos, né, da nossa condição de vida. E hoje nós vamos falar da vibração. E tem coisas que hoje é difícil de absorver, né, porque as ideias antigas, dos antigos, elas eram muito simbólicas, eram coisas muito, não só metafísicas. A ideia de simbolismo se distorceu, se modificou, e hoje nós entendemos muito aquilo que é simbólico, né? E para a gente falar de vibração, a gente tem que compreender um pouco isso. Por quê? Porque a vibração tem muito a ver com, por exemplo, o modo como você se comporta, o modo como você age, o modo como você se estrutura e desenvolve as coisas dentro da sua vida, né? Ou seja, a vibração, ela tem a ver com a identidade de cada pessoa, né? Tem a ver com a identidade. E preciso ter uma reflexão muito profunda a respeito da própria identidade. Em geral, hoje em dia nós não sabemos muito bem qual é a nossa identidade. Existe uma procura dela, né? Existe uma necessidade de irmos de encontro a algo que às vezes a gente não sabemos o que é. E quando você encontra a sua identidade verdadeira, você encontra a sua vibração real também. E isso pode demorar, às vezes, a vida inteira, né? Isso pode demorar, às vezes, uma sequência, às vezes, de várias vidas, inclusive, né? Para você encontrar a sua vibração, encontrar a sua realidade interna, isso é difícil. Em geral, às vezes, né, a pessoa está começando a encontrar, né, aquela condição, aquela vibração interna, a vibração original, encontrar a sua identidade verdadeira, e às vezes a pessoa escapa. E por que isso? Porque existe muito ruído no mundo, né? Existem muitas coisas no universo que fazem, não só no universo, né, mas no dia a dia, que fazem com que você perca a sua capacidade da busca da identidade primordial. Nós vamos de encontro somente à periferia das coisas. Nós vamos de encontro somente àquelas coisas que são exteriores. Não entramos muito profundamente na busca daquilo que é o centro das coisas. E às vezes esse centro ele pode ser relacionado a várias questões, né? Pode estar relacionado à vida interna, à vida individual, pode estar relacionado às vezes ao núcleo de convivência, pode estar relacionado até estruturas profissionais, né? Mas você tem que buscar um centro. Você tem que buscar aquilo que faz com que a sua identidade comece a se revelar. Todo o universo é esse aqui, ó. Não tem os planetas? Uhum. O que acontece? Não tem as galáxias? Sim. Então existe o quê? Aquelas formas, né, que giram em torno de um centro. Tudo no universo é assim. Desde os sistemas das galáxias, né, isso aí no macrocosmo, até chegar no universo em geral. Existe um centro de onde as coisas se propagam. E no microcosmo também, né, os átomos, as moléculas possuem um centro, né, e tudo isso tem uma dimensão de onde as coisas têm um processo de relação. As coisas se relacionam umas com as outras através disso que é um centro que faz uma propagação. Essa propagação é o que? É a vibração. É igual você jogar uma pedra na água, né? Não faz aqueles círculos. Ondas, né? Isso. A onda tem a ver com vibração, né? Você vê isso aqui por cima, é assim, não é isso? Uhum. Você jogar a pedra na água faz esses movimentos. Você olha de lado, isso aqui, ó. É verdade. Mas agora, para você entender o processo de vibração, um dos melhores exemplos é a pirâmide, ó. É a pirâmide. Se você sobe
Você está indo para onde? Para um ponto aqui, né? Você desce, você está indo para uma base. Ou seja, aquilo que eu falei na primeira aula, a busca da espiritualidade, a busca da evolução, é você subir a pirâmide. Você sair daquilo que é coletivo para aquilo que é individual. Só que você só consegue, ou a ideia de você subir a pirâmide é você encontrar um ponto por onde a vibração se propaga. Encontrar um ponto comum. Então, se você tem várias pessoas aqui embaixo, elas vão olhar para um ponto comum e vão nessa direção. E aí eu faço a pergunta que eu fiz daquela vez. Hoje em dia nós estamos mais unidos ou separados? A sociedade está cada vez mais separatista, né? E por quê? Porque as pessoas buscam a parte mais baixa. As pessoas buscam tudo aquilo que é baixo, não buscam o que é alto. Ou seja, não se busca mais a cultura, não se busca mais a beleza, não se busca mais a identidade real do que é um ser humano tem que ter, que é buscar o mais alto. E eu falei para vocês outra vez também, que a própria pirâmide também é o pêndulo, né? Esse movimento aqui. Né? E nós vimos também que o pêndulo, o pêndulo hermético, né? Ele te leva de um lado para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque nenhum dos princípios está separado um do outro. Né? Eles agem juntos. Mas nós usamos uma identificação para cada um para termos essa compreensão mais separada. Mais né? Do que seja uma coisa ou outra. Mas eles agem todos juntos. Mas quando você identifica um processo ou outro, você começa a perceber aquele princípio que está agindo na sua vida. Então o pêndulo, ele te leva para um lado para o outro. Então há determinadas coisas na nossa vida que se repetem. E o pêndulo é o quê? Ah, está tudo muito bom, a minha vida está ótima. Daqui a pouco está ruim. Daqui a pouco está ótimo. Está ruim. Fica para lá e para cá. Esse é o pêndulo hermético. E o que eu falei para vocês, né? Sempre relembrar isso. Quando você está na base do pêndulo, você está mais próximo da parte material. Então os ciclos são maiores. Você está uma hora bem, demora um ciclo para você estar ruim. E fica só naquele vai e vem. Você nunca está equilibrado, vamos dizer assim. E o único jeito de se equilibrar é subir. Por quê? Porque o espaço entre as mudanças é menor. Por isso que nós falamos outra vez, vocês lembram, né? No caso da pirâmide é a mesma coisa, ou seja, a ideia é que todos possam subir para chegar no ponto mais alto da pirâmide. E não ficar vivendo uma vida especulativa nas coisas meramente materiais. Porque, novamente, voltamos àquele assunto. O que viemos fazer no mundo? O que nós viemos fazer no mundo? É só prazer sensorial, existem vários tipos de prazer. É só se perder no mundo materialista. Né? O que nós viemos fazer no mundo? É só balada, beber, né? É isso. Se for só isso, então nós não somos muito diferentes dos animais. O animal come, se reproduz, né, bebe água e segue o instinto. Ou seja, se nós estamos no mundo para seguir o instinto, tem alguma coisa errada. Nós somos seres humanos, nós precisamos subir isso aqui. Sair desse mundo meramente material. Buscar o quê? Aí quando a gente fala, buscar um ser humano melhor, é só buscar os exemplos de seres humanos que existiram. Né? Seres humanos que fizeram coisas muito importantes para a humanidade. E quem que busca hoje? Se falar dentro da religião, fala do Cristo, né? É um exemplo. Krishna,
Buda, Lao Tse, que são os grandes, né? Mas tem outros, Platão, Aristóteles, né, que são os filósofos, os músicos, Bach, Mozart e outros músicos populares também. Mas pessoas que fizeram coisas grandiosas e trouxeram a beleza para o mundo. Ninguém mais busca isso. As coisas são meramente sensoriais e cada vez mais sensoriais. Isso significa o quê? Que você está mais embaixo na pirâmide ou mais em cima? Com certeza mais embaixo. Mais embaixo. E Então, onde a vibração é menor. a vibração é mais densa. Isso. Né? Por que mais densa? Porque a pirâmide precisa ter estrutura mais densa para suportar o peso. Isso já explica tudo. Aqui está o peso, Vibração pesada. mais próximo da Terra. E quando você vai subindo, você vai se sutilizando e encontrando aquilo que é interessante para a nossa mente. E às vezes, né, a pessoa está com tanto problema na vida, acontece isso, acontece aquilo, tal, não sei o quê. Basta apenas você se sutilizar, porque você sobe e sai dessa vibração de baixo. Se sutilizar significa o quê? Você fazer com que a sua mente haja mais do que deixar o corpo agir sozinho. Você sobe. Quando você subiu, você começa a olhar igual você sabe, sobe uma montanha. Debaixo da montanha você enxerga o quê? O que está no seu campo de visão. Se você sobe uma montanha, você enxerga todas as coisas. Os vales, as pessoas, e tudo se torna pequeno. Então aquilo que era um grande problema próximo de você, se você sobe a montanha, você olha de cima e você vê, pô, você não é tão grande. Você é pequeno. Porque você sai daquele mundo objetivo e vai para o mundo subjetivo, vamos dizer, né? O mundo superior, ideal, aonde você começa a ter um outro tipo de observação que você não consegue ter quando você está envolvido meramente com os aspectos só materiais. Eu posso, desculpa pai, eu posso usar já que falou assim que na base a vibração é mais densa, eu posso dizer então, a partir do momento que você vai subindo, né, você vai se sutilizando. Aí eu posso dizer que a energia, essa vibração vai ficando mais sutil, mais leve. Eu posso usar esse termo? Você se torna mais leve. Por que isso? Tá. Por quê? Porque você vai encontrando seres e pessoas, condições e ideias com a vibração mais sutil, mais superior. Você sai da mera... Não que você não precise ter um contato com a humanidade, né? Com os outros seres humanos. Mas você vai encontrando um tipo de ser humano com uma condição melhor para você pensar e sentir. Porque o mundo não é tal só o que eu falo, o mundo não é só sensorial. Aliás, nunca foi. Né? Desde sempre a humanidade produziu coisas muito positivas para todos. Né? E a ideia de evoluir é você encontrar a sua identidade. Agora, quando está aqui tem várias identidades, não tem? Quando você vai subindo, você vai encontrando uma unidade aqui. Isso significa que essas várias identidades vão se conectar com uma identidade primeira, que é a identidade do ser humano. São todos humanos aqui, mas cada um está vibrando diferente. À medida que vai subindo, todos vão vibrando igual. E vão encontrar a sua identidade primeira. Mas aí como é que você faz? Você tem que se perguntar, por exemplo, você vibra com o quê? Cada um de vocês. O que vocês vibram? No meu caso, especificamente, eu comentei até pouco tempo atrás que eu encontrei um CD que tem as mais belas peças de violino, né? Certo. Esse CD, assim, toda vez que eu escuto esse CD em especial, as músicas que estão lá e aquelas notas que vão aqui, subindo e parece que vão fazendo uma espiral assim, aquilo, eu posso até dizer que aquilo me deixa em estado de graça. Aquilo me faz muito bem. Eu me sinto muito bem. Isso, você encontrou alguma coisa que te faz vibrar bem. Mas existem outras coisas. Por exemplo, vocês vibram com a honra? Com a honra? Com certeza. Honestidade, com a decência.
São coisas que fazem bem para o espírito, né? Vocês vibram com a beleza? Lógico. Bom, beleza. Beleza, harmonia, um quadro, lâmpada, matisse, né? Um livro, Victor Hugo, já leram o Victor Hugo? Não? Vocês vibram com o conhecimento? Aquilo que te traz aquela felicidade? Essa é a busca da identidade. Essa é a busca do ser real. E por que isso? Porque nós temos toda uma história humana que veio antes de nós, que hoje a gente observa as pessoas desconhecem. E não conseguem vibrar nisso. Não conseguem mais encontrar esse lenitivo que é você vibrar positivamente com a sabedoria que antigos trouxeram. Hoje em dia a coisa é muito superficial. E a superficialidade é o quê? Aqui é a superfície. É a coisa mais profana, é a coisa mais imediata, é a coisa mais mundana, é a coisa mais instintiva. Isso é importante? É no começo. Mas à medida que você vai galgando degraus, à medida que você vai buscando a sua identidade, você vai não se livrando disso. Mas você vai compreendendo que nós temos que caminhar. Nós temos que evoluir. Nós temos que crescer. E crescer para cima. Está subindo, né? Isso é crescimento. Agora, os indianos, é engraçado, os indianos falavam do mantra. Uma palavra que tem poder quando ela é repetida várias vezes. Isso. Mantra significa trabalho do pensamento. Significa um pensamento que é concretizado através do som. Isso é um mantra. O mantra é essencialmente vibratório, porque o som é vibração. E tem uma coisa interessante que é o fato que a gente fala que é o verbo, né? O verbo é a capacidade de você emitir sons, mas não só sons, vibrações. E verbo significa o quê? A origem de alguma coisa, ou seja, a sua identidade. E quando você conhece, por exemplo, a vibração de uma pessoa, que eles diziam que era o nome interno, você tem poder sobre a pessoa. Então não é difícil. Por exemplo, se você conhece uma pessoa relativamente bem pelo comportamento exterior, você já conhece ela. E se você, conhecendo as pessoas, você consegue ter influência sobre essa pessoa. E essa questão da influência é vibração. A vibração é o quê? É o fato de você, com pensamentos, atitudes e atos, você vibrar de tal forma que as outras pessoas se influenciam para o bem ou para o mal. Né? Ou seja, às vezes a pessoa pode estar quieta, calada, mas está emitindo coisas. E se começa a dar aquela irritação, às vezes, o que está acontecendo, né? É a vibração da pessoa. Isso acontece muitas vezes até em ambientes menores. Então, assim, esse processo vibratório influencia o comportamento e um influencia o outro. E às vezes uma pessoa que tem uma vibração mais forte influencia um número maior de pessoas. Agora, se você não encontra a sua identidade, você começa a vibrar que nem o outro vibra. É igual ter casal às vezes que dá umas brigas. É porque um está influenciando vibratoriamente o outro. E às vezes não precisa nem falar nada. Já dá aquela, né, às vezes até irmão, né, parentes, assim, tem aquela coisa da vibração. Sem falar nada já acontece. E a vibração, ela principalmente, não é só emocional, mas mental também. Quando você pensa alguma coisa, você está influenciando vibratoriamente o mundo. E a somatória dessas vibrações faz com que o mundo se torne melhor ou pior.
os mundos internos pessoais ou os mundos externos, exteriores do comportamento humano. Na Grécia Antiga, é engraçado, porque quando passava um sábio iniciado, ele estava andando assim. Se ele passasse e tivesse, por exemplo, na frente, na presença dele, uma pessoa condenada, só pelo fato dele passar, aquela pessoa já era libertada. Porque foi uma honra para ele ter aquele sábio passando. Aquilo, só a presença dele já era considerado que, ó, se você ficou na presença desse homem iluminado, então você é digno de ter suas penas perdoadas. Merecedor. Na Grécia era assim. Porque era muito difícil você estar na presença de alguém assim. Então as coisas mudaram muito. Hoje em dia, por exemplo, essa questão do verbo, né, que tem a ver com música mesmo, que é o processo vibracional, hoje em dia você tem há pessoas que procuram dizer coisas positivas, dar orientações, mas não tem ressonância. Ou seja, a vibração não chega. Tem gente que não escuta a música. Tem gente que não consegue nem entender o que é. E isso é uma grande dificuldade hoje para você ir de encontro a coisas superiores. Porque a mente ela começa a se tornar lerda. A mente começa a se relacionar e ter um processo de felicidade somente com coisas grosseiras. É só ali que a pessoa se sente viva, porque não se utiliza mais. Então, às vezes, uma boa mensagem, uma boa palavra, ela se perde, porque a pessoa cria um campo tão vibratório, tão negativo ao redor, que não chega. Isso é falta de identidade, porque a pessoa está se identificando com tudo aquilo que é efêmero, ilusório, que é animalesco, instintivo. Aí a mente não funciona. Oração, né? Vibrações, tudo isso invocava os deuses. Porque só com essas vibrações positivas que você consegue entrar em contato com seres que não estão mais nesse plano. Vibrando mentalmente e vibrando emocionalmente. Não adianta você querer entender uma vibração espiritual mais sutilizada achando que é meramente sensorial. Claro que existe uma ressonância do corpo, por exemplo, quando uma entidade chega. Mas antes ela ressoa na mente e ressoa no emocional, para depois chegar aqui. É a terceira coisa. Ou a última, né? Onde há a manifestação de um ser espiritual, de um ser mais sutil, que precisa baixar suas vibrações para chegar até nós. Todas as entidades, divindades, etc., elas rebaixam as vibrações para chegar até nós, porque nós vibramos muito baixo, essencialmente baixos, né? Nós vibramos muito numa frequência onde nós estamos longe ou distantes vibratoriamente dessas divindades aí. É que a gente falou da outra vez também, a questão da eletricidade e do fio. O fio existe e a eletricidade junto. Não é isso? Só que eles estão em densidades diferentes, ou seja, são vibrações diferentes. O fio é mais grosseiro e a eletricidade mais sutil, mas coexistem. E nós estamos num mar de relações vibratórias. E esse mar de relações vibratórias às vezes nos deixa confuso. Você não sabe o que quer, não sabe o que faz uma coisa, depois desiste, aí muda de opinião, aquela coisa que você é influenciado pela mente dos outros, que agora a gente falou do mentalismo. Em geral nós somos pensados, nós não pensamos, porque nós vamos pela cabeça do outro. Fulano fez tal coisa, eu vou fazer também. Eu vou fazer uma coisa, mas não é você que está pensando, você foi pensado, você foi influenciado pelo pensamento de outro. E aí a vida vai indo aos tropeços, você não consegue realizar aquilo que você veio fazendo, que você perdeu sua identidade.
Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, interessante, né, que é um livro tibetano, né? Ali fala o seguinte, uma coisa muito interessante, eles dizem que existe o bardo, que é quando você morre, você vai para o outro lado, e nesse outro lado você encontra todas as sombras, todas as coisas negativas e as ilusões que você viveu na vida. E você precisa vencer aquilo para encontrar um outro patamar onde você vai encontrar a realidade da além-vida. Você encontra a realidade da além-vida passando por essas sombras aí. E algo interessante que eles falam, eles dizem o seguinte: se você recebeu na sua vida o nome de algum mestre, basta que, para vencer as sombras da morte, ou do pós-morte, as sombras do bardo, e você invoque esse nome interno, que as sombras vão se afastar. Olha que legal. Eles dizem isso. E isso não vale só para o outro lado. Vale também para esse lado aqui. Então, se quando vocês morrerem, vocês invocam o nome que um mestre deu para vocês. Que a sombra se afasta. Por quê? Porque aquilo é uma identidade. Ai, que legal! Aquilo é uma identidade. Ou seja, você encontrou a sua relação inicial espiritual. E isso é dado por um mestre. Não estou falando só eu aqui, mas qualquer tradição de respeito, ela possui essa relação do mestre com o discípulo, onde ele dá um nome de iluminação para que você utilize isso a vida inteira para se libertar das sombras. Então, quando você, por exemplo, a pessoa se afastou e largou o nome, ou se esquece das coisas espirituais, ela está voltando para a sombra. Ela está sendo envolvida de novo por forças materiais, onde ela vibra tão somente naquela frequência. Por isso que o nome é importante. Tem coisas boas que também são ilusões, né? Eles dizem também que você encontra as daquines, né? Ou determinadas divindades que se mostram terríveis, né? E aquilo é uma ilusão. Quando você vence aquilo, você vê que são divindades positivas e vem te ajudar. Mas isso é tudo aquela visão interna, que é o que tem no próprio Mahabharata lá, né? No canto do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa a mensagem do mestre, o canto do Senhor. Que é quando Arjuna, sabe a história, né? Arjuna, ele era o arqueiro, ele estava na briga com Krishna, que é o iniciado dos indianos, né? O grande Senhor Krishna. E Arjuna era guerra de famílias, eram os Kauravas e os Pandavas. Era uma família só que era tipo primos, assim, né? Ou até irmãos mesmo. E na hora que vai iniciar a guerra, quem ia começar a guerra era Arjuna. E Arjuna pega o arco e vai tacar a flecha lá nos Kauravas que estavam do outro lado. E ele puxa a flecha, ele olha, ele vê uma pessoa que brincou com ele quando era criança, ele vê o professor dele, Bhima, ele vê parentes dele ali, ele fala, não vou fazer isso. E ele baixa o arco e desanima. E fala, não posso atacar pessoas que são tão queridas. E Krishna fala para ele, não, você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, a humanidade vai acabar. Porque eles não podem dominar o mundo. Eles estão servindo a coisas negativas. E aí Krishna conta toda a história, né, de quem é ele, né, que ele faz com que Arjuna enxergue Krishna além da ilusão. Ou seja, ele sobe a vibração dele e mostra para Arjuna a realidade espiritual a qual ele pertence. E ele fala, tudo isso que você está vendo já aconteceu. Mas você precisa fazer isso para que a humanidade tenha futuro. E ele explica para Arjuna que os melhores amigos nossos são o ódio, a preguiça, o rancor, o desprezo, a maldade.
Esses são os Kauravas, são aquilo que está dentro da gente, que você precisa matar. São os melhores amigos que nós temos. Tudo que é negativo, são as vibrações que estão dentro de nós. Se você não lança a flecha e destrói isso, a sua humanidade acaba. E aí ele pega a flecha e começa a dar início àquela batalha. Isso está no Mahabharata, né? Nos livros sagrados indianos. E tudo isso tem a ver com as vibrações. Isso tem a ver com o fato de você reconhecer as vibrações diferentes, ou positivas ou negativas, e saber de qual lado você está. Nós precisamos trazer a alma de volta. Precisamos trazer, deixarmos de ser solitários estando dentro de uma multidão. Trazer de volta aquela iluminação. E quando você consegue isso, você influencia outras pessoas também. Você tem um processo de influenciação muito positivos que fazem com que a própria sociedade melhore. Faz com que a própria sociedade tenha um crescimento geral. E a gente precisa pensar, por exemplo, qual que é o sentido da dor? Qual que é o sentido da convivência? Qual que é o sentido da perda? Por que nós passamos por tudo isso? Porque nós buscamos a identidade. E quando você encontra a identidade, tudo isso fica mais fácil de ter compreensão. E aí surge uma das perguntas finais: por que nós caímos nos mesmos erros sempre? Por que isso acontece? Porque nós vibramos de forma igual sempre. Quando você começa a mudar a sua vibração, quando você começa a encontrar questões mais importantes para a sua vida, você para de cair nos mesmos erros. Você começa a enxergar que aquela vibração, você já passou por aquilo, e você precisa sair daquilo. Você encontra coisas novas, ou de coisas mais excelsas, coisas mais superiores. E é fácil subir, não? É fácil? Não é. Mais fácil deve ser descer, né? Deve ser mais fácil, porque Com o certeza. peso, existe um processo gravitacional em todas as coisas. Existe um processo gravitacional em todas as coisas. Você é atraído para aquilo que é mais pesado, mais denso, mais fácil. E mais prazeroso. Mais prazeroso. Aí o prazer é uma coisa relativa, porque você pode ter prazer em subir. Mas subir não é fácil. Até porque se você cai, né, você vai caindo, vai rolando. Né? E aí todo aquele trabalho que você teve para subir foi em vão. Vai ter que subir tudo de novo. Então quando nós encontramos vibrações superiores e sutis, é sempre bom ter um equilíbrio entre aquilo que é sutil e aquilo que já é mais grosseiro. E ninguém consegue sair da matéria de uma vez. Precisamos ter esse equilíbrio. E tem aquela história, né? Ninguém vibra impunemente. Tudo que você vibra, você faz, você influencia alguém. E nós somos responsáveis pelos exemplos que nós damos, em termos de vibração. E nós saímos da matéria mais densa para mais sutil, né? E é interessante porque Hermes falava que tanto a matéria densa quanto a sutil, elas são paradas. A matéria densa, nós não vemos isso aqui vibrar. E da mesma forma, você não vê o que é superior vibrar também, não temos essa condição. Aí já é a lei da correspondência. Se aqui você não vê vibrar, em cima você também não vê. Aí, então, o universo tem um centro, né? As galáxias têm um centro. Então isso tudo gira ao redor. Aí você vai encontrar a vibração com a qual você quer se ligar. Eu quero me ligar com uma coisa mais material. Você vai encontrar aquela vibração. Mas você vai perder contato com outras pessoas mais sutis. E quando às vezes você encontra pessoas mais sutis, você não reconhece elas. Você está simplesmente preso
nas questões mais materiais, as questões mais grosseiras. Agora, se você começa a sair disso, você vai encontrando outras relações muito boas, positivas, sem deixar de reconhecer também as pessoas que ficaram nesse lado grosseiro. E aí o que acontece? Você vai, com a sua vibração melhor, ajudar quem está lá. Essa é a grande função de quem lida com as coisas espirituais. Você se sutilizar para ajudar quem ficou do outro lado. E não se voltar, esquecer tudo e ficar só do outro lado vibrando junto com aquelas pessoas. Isso é se perder. Se você já caminhou, já teve um caminho de libertação, um caminho de crescimento, um caminho de iluminação, o que acontece quando você volta para as questões materiais? Você perde a luz, você perde as vibrações superiores, porque eles falam, se você imagina um círculo girando, bem rápido assim. O que acontece? Inicialmente ele emite notas graves, depois notas agudas, e aí ele vai para a cor. Quanto mais rápido vai girando. Ou seja, vai sutilizando a vibração. Depois da cor, vem uma coisa que é do raio-x, então mais rápido ainda, aí vem a eletricidade. Já viu o flash? Já, o flash? Ele vai correndo entre aqueles raios, porque ele está vibrando muito rápido. Porque ele alcança a ideia da eletricidade. Aí, passando isso, vem o magnetismo, que é uma outra questão da velocidade, quanto mais vai girando. Aí, finalmente, vem o que? A desintegração. A matéria se desintegra. E os átomos se separam. Quando eles se desintegram e se separam, vem o que? A mente. E acima da mente vem o espírito, tudo vai girando cada vez mais rápido, e acima do espírito vem o todo. Quando você chega no todo, você chega na vibração mais alta e você começa a ter acesso a todas as coisas do universo. E ele entra no buraco negro e ele vê todas as coisas. Interestelar? Como é que chama? Interestelar. Interestelar. Sensacional. Por quê? Porque ele sai fora, a vibração dele se sutilizou tal que ele começa a vencer o espaço-tempo. Enxerga várias coisas. E você não precisa entrar num buraco negro para enxergar o teu próprio espaço-tempo. Basta você ter a observação da sua vibração. Por que isso? E quando você já passou por várias e várias e várias e várias coisas, basta você se lembrar do que deu certo ou não. Que aí você não cai nas mesmas armadilhas da sua mente. E dos mesmos problemas que você teve antes. Isso significa o quê? Que a consciência vai continuar subindo. E você tem que olhar com os olhos da inteligência. E não com os olhos do instinto, nem somente da paixão. Ou seja, tem até os japoneses diziam dos chineses na antiguidade, né? Que o japonês tem 3 identidades, né? Diz que eles têm uma identidade externa que ele mostra para os outros, os chineses falavam assim. Tem uma identidade interna que ele só mostra para os amigos, e tem uma mais secreta que só ele conhece. Das 3 identidades, né? Então, existe um aspecto social, um aspecto mais de relações e um aspecto que só você conhece, que é exatamente o princípio hermético da vibração. Ou seja, você tem pessoas que estão só na periferia de si mesmos, são sociais meramente, né? Que só pensam num aspecto de mostrar uma imagem de si mesmo que às vezes nem é verdadeira. E a pessoa que se conhece. E aí ela mostra algumas coisas que ela não mostra socialmente e mostra para as pessoas que estão ao redor. Mas lá no íntimo ela tem que encontrar a realidade dela também. Para que ela possa subir. Deve ser muito punk isso, viu? O quê? Uma pessoa que vive... Não, a pessoa que vive assim. Pessoa que vive assim.
a maior parte dela é o que ela passa para os outros verem. Depois, isso posto, aí tem algumas pessoas que conhecem o outro lado dessa pessoa. Certo. Mas quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela sabe quem ela realmente é. Seria mais ou menos Isso. não, exatamente. não, é o que você sente, é aquilo que você, eu não sei, eu entendi assim, é aquilo que só você teria coragem de falar para você mesma, Isso, sem ninguém ouvir. Mas esse é um aspecto. Às vezes a pessoa, ela reconhece nesse momento solitário tão somente a ilusão do que ela girou em torno dela mesma, e não a identidade verdadeira. Porque quando você conhece a sua identidade verdadeira, você supera uma série de coisas. Você sai de determinadas coisas. Você fala, peraí, isso aqui não sou eu. Que é aquela coisa que eu falei na primeira aula. Passa um pensamento negativo, você fala, aquilo é seu ou não é? Ah, pode até ser seu, mas se você pensar no ser humano integral, aquilo não é nosso, não é de ninguém. Aquilo foi gerado por alguém em profunda desconexão com si mesmo e você simplesmente pegou para você. Ah, eu peguei aqui, é meu, mas não é seu. Isso é falta de identidade. Quando você tem a sua própria identidade, você não cai nessas armadilhas da mente. Por isso que é importante definir e encontrar sua inteligência, encontrar o processo de discernimento, encontrar principalmente a sua capacidade de questionar. Tem que questionar as coisas, tem que perguntar as coisas, tem que ir em busca das coisas. Né? Hoje em dia tem aqui muito aquele culto à debilidade, né? Eu não sou nada, eu não sei nada, eu sou fraco, eu não consigo. Né? Ah, aquela pessoa consegue as coisas ou não. Isso é o culto à debilidade. O poder. Há pessoas que acham ou nos fizeram acreditar que o poder é uma coisa ruim. Não é. O poder é um atributo divino. Aquela história, você consegue imaginar um orixá fraco? Nem a pau. Deus fraco, Deus débil? Não. O poder é um atributo divino. O problema é o caráter de quem usa o poder. O poder não tem direção igual a magia. Por isso que a magia é a magna arte. A arte pode ser usada para o bem ou para o mal. E essa ideia do poder, para a gente encerrar, que é a grande coisa que eu acho que vocês vão entender, talvez, as pessoas na internet aí, né, vão entender, que é a ideia dos grandes sábios antigos, de como eles eram um instrumento ou uma corda que vibrava positivamente e nós, enquanto desejosos de encontrar essas vibrações positivas, nós nos harmonizamos com essa música celeste que os sábios antigos traziam para nós. Eram as cordas que vibravam, as vibrações. Já viu um instrumento? De corda? Como é que é? Várias cordas. Certo, mas como é que a corda se propaga? Elas têm espessuras e tensões diferentes. Isso, tem uma tensão diferente. Então a corda, o que acontece? Ela está aqui, ó. Parada, não está? Tá. Uma vibração. Quando você vai tocar, o que você faz? Você mexe nela. Então, Puxa ela. é. O que você faz? Você vai puxar ela, não vai? Aham. E aí você solta, o que acontece? Livre. Hã? Coloca na livre. O que é isso? Tempo. Vai pro velho? Acabou. Nossa! Tá. Desculpa. Por isso que diz que são as vibrações espirituais. O que o Beethoven? O reto
é aquilo que está mais para, por isso que ele é mais relacionado com a terra. O caboclo é força, você puxa a corda para ela ser tocada. E quando você solta, a vibração superior da criança, que é a corda oscilando. É daí que vem, senhoras e senhores, o hermetismo. Uma outra coisa, quando você pensa em flecha, e faz isso aqui, não é isso? É uma flecha? Claro que é. Mas na verdade isso aqui significa o céu, de onde a vibração desce. Que é o céu, a vibração do caboclo desce. É o céu, a vibração de criança desce. Essas são as cordas, as 3 cordas de voz que tocam, ou seja, esses são os exemplos dos ancestrais. Ou seja, isso é o quê? A corda parada. É o processo de relaxamento. Processo de? Relaxamento. Não está tocando, silêncio. Aqui é processo de tensão, quando a corda é tocada. E aqui é a música produzida. Por isso que Iori é o Senhor do Verbo, o Senhor da Palavra. Por isso que a criança pega esse chato aqui. Compreendeu isso? Nossa! Então é isso. Esse é uma das revelações que já existia dentro do hermetismo e por onde as vibrações acontecem. Então o que você escolhe? Os ancestrais nos dão essa possibilidade de você vibrar de 3 formas diferentes para realizar a sua música. E interessante é que o velho está mais relacionado às coisas mais paradas, ou seja, a paciência. Aquilo que é chamado caboclo é relacionado com a força, a capacidade de você ter o esforço para produzir a sua música interna. E aí você solta a corda e a criança é a pureza, ou seja, a música se realizando dentro do próprio universo.